nós começamos a experimentar um tempo que é muito comum na igreja, né? Quando começa a esfriar, os irmãos começam a ficar alguns intocados, não é? Então é muito interessante isso. Eu sempre percebo, eu tento perceber se isso em algum ano muda, não é? Mas isso é comum. Todo ano, estamos 7 anos de igreja, quando está o período mais quente, os irmãos estão. Começou a chover, começa a diminuir. Esfriou, o negócio piora. Mas o nosso desejo é que cada vez mais o Senhor nos conceda a graça de estarmos juntos para adorá-lo, como diz a palavra, na beleza da santidade do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 13 a 16, mas eu peço que você abra e deixe a sua Bíblia aberta. Nós logo mais vamos ler o texto. 1 Crônicas 29, 13 a 16. Queridos, essa se tornou uma das séries mais longas que eu já preguei, e todas as vezes que pelo menos essas últimas vezes que eu tento dar uma pausa e ir para outro texto, e leio novamente o texto, eu não consigo, de tão rico que tem sido para a minha vida, e eu creio que também para a vida da igreja, este texto. É importante ressaltar, queridos, antes de nós lermos, que praticamente todas as lições que nós temos observado nessa série de mensagens, todas as vezes que nós observamos as lições e nós chamamos de conselhos, nós temos que olhar na perspectiva de quem escreveu o texto. Então, não necessariamente os textos que estamos observando são conselhos de Davi para o povo de Deus, também, mas são muito mais conselhos de Esdras, que está narrando o episódio de Davi com Salomão e o povo, na preparação de construir o templo, conselhos para o seu povo no tempo de Esdras. Então, por isso que temos observado conselhos sábios de Davi, porque Esdras, ele utiliza o que Davi diz, e ele aconselha, ele direciona o seu povo para isso. Então, meus irmãos, o povo da época de Esdras, apenas lembrando os irmãos, eles estavam desacreditados do reino messiânico, que Deus havia prometido a Davi. Eles tinham um príncipe, um descendente do trono, que era Zorobabel. Zorobabel foi aquele que lançou o fundamento da reconstrução do templo, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Mas depois de certo tempo, quando as coisas estavam normalizadas, o templo já reconstruído, o culto estabelecido, os muros construídos, o povo começou a olhar para Zorobabel e eles não conseguiram enxergar as promessas de um reino messiânico prometido a Davi em Zorobabel. E o povo começou a viver a sua própria vida. Eles começaram a se esquecer das promessas. Eles começaram a ficar desacreditados de tudo aquilo que Deus havia prometido. E quando o povo ele perde a sua fé, ela não está mais aquecida, o povo ele acaba experimentando uma caminhada de infidelidade a Deus, de desconfiança do cuidado do Senhor. Por isso Esdras, ele pega esse momento, antes da construção do primeiro templo, o templo de Salomão, e ele escreve para poder conduzir aquele povo dele, do tempo dele, para um retorno à fidelidade a Deus, um retorno à lealdade ao Senhor. E o nosso desafio, meus irmãos, na dependência do Senhor, é observarmos essas intenções de Esdras, quando ele está olhando para o seu povo, e também percebemos as lições que ele nos relata, para que possamos, assim como eu creio aconteceu no período de Esdras, essa experiência de Davi com o povo, com Deus, também produz em nossas vidas um renovo e um fortalecimento à nossa confiança, fidelidade e lealdade ao Senhor. E cabe ressaltar que esses conselhos que estamos observando fazem parte de todo o conselho de Deus que Paulo transmitiu aos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20, 27. Capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi, ele, após dar conselhos direcionados ao seu filho Salomão, Davi, ele reúne toda a congregação e ele tem diante dele os príncipes, ele tem os chefes das famílias, ele tem a liderança de Israel.
E Davi, ele começa a falar para a congregação que o filho dele, Salomão, que seria o próximo rei, entenda, Davi ele é um idoso aqui. Ele está diante de toda a congregação, da liderança, dizendo que o filho dele era muito jovem. O filho dele era muito inexperiente. Aquele que seria o novo rei, ele não tinha experiência, ou seja, ele era um rei jovem e tinha diante dele uma obra muito grande: construir o templo ao Senhor. E o templo era grande, porque não era templo feito para homens, mas era para Deus. Então Davi, ele começa a manifestar todo o amor dele, irmãos, pela obra, por Deus e por tudo aquilo que Deus havia confiado na mão dele. Isso é interessante. Davi, ele começa a dizer que ele ama a casa de Deus. Davi começa a dizer para os líderes e para o povo: eu amo a casa de Deus que nós vamos construir, e eu entreguei o meu melhor para o Senhor, o ouro que eu tenho em minha casa, ouro particular, ouro de Ofir, vindo das regiões da Índia, o ouro mais puro, o mais caro da época, eu entrego para a construção da casa, eu entrego as minhas pratas. Além disso, tudo aquilo que é de melhor, de material, eu já separei para a construção do templo. Aí ele faz um chamado, no versículo 5 do capítulo 29, chamando todo o povo também a participar. E Davi, ele fica surpreso, porque os príncipes, os chefes de família, a liderança, e assim como todo o povo, eles começam a entregar os seus recursos, entregar os seus bens, se oferecer para fazer parte daquela obra. E o povo se alegra, porque o povo percebeu que algo estava acontecendo no meio deles, todos estavam dispostos a fazer parte daquilo que Deus havia colocado por intermédio de Davi na mão de Salomão. E Davi, ele exalta, ele glorifica a Deus. Davi está alegre, e o versículo 10, Davi continua perante toda a congregação e Davi faz uma oração. O que nós estamos estudando agora é a oração de Davi, diante de toda a liderança de Israel, diante de toda a congregação, e ele exalta a Deus. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel. E ele começa a exaltar a Deus, mas em determinado momento ele começa a fazer alguns pedidos a Deus. Na verdade, antes de fazer os pedidos, ele começa a dizer para o Senhor algumas coisas, meus irmãos, que não apenas ensinou o povo da sua época, mas redirecionou o povo na época de Esdras a conhecerem melhor o Senhor. Você sabia que o cerne do conhecimento de Deus, ele não é apenas um conhecimento intelectual, que nos faz saber quem Deus é, mas é um conhecimento que nos faz adorar ao Senhor como de fato Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador majestoso, o Deus da vitória, o Deus do seu povo. Agora sim, vamos no versículo 13, e eu peço que você me acompanhe até o versículo 16. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém. Meus irmãos, a lição deixada por Davi e ensinada por Esdras ao seu povo, e que também nos ensina, não apenas nos ensina por ensinar, mas nos aproxima do Senhor com a convicção correta de fé, nos ensina que o Senhor, essa é a única lição principal de hoje. O Senhor, Ele é a razão de corações consagrados a Ele, e Ele é a razão de tudo que consagramos a Ele. Eu vou repetir. O Senhor, Ele é a razão
da consagração ou de corações consagrados, e Ele é a razão de tudo que consagramos a Ele. Eu creio que os irmãos já perceberam que nós vamos observar hoje apenas 2 versículos, versículo 13 e 14. Mas entenda que se Davi, ele exaltou a Deus perante toda a congregação, pelo fato de ver a prontidão do povo, meus irmãos, ao se entregar à construção do templo, agora Davi ele passa a ser mais específico em sua gratidão a Deus. E o que Davi fala sobre Deus, o reconhecimento de Davi sobre quem Deus é e o que Deus faz, e aquilo que Deus estava fazendo, estava direcionando não apenas o seu povo, mas o povo no tempo de Esdras e o povo atual, a igreja do Senhor. Então no versículo 14, ainda perante toda a congregação, Davi ele expõe o porquê de sua adoração solene a Deus. O versículo 13, ele reforçou a sua adoração, ele diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. A partir de agora, do versículo 14, ele começa a ser mais específico. Ele explica o porquê dessa adoração. Ele explica o porquê ele está fazendo essa oração. Ele explica o porquê ele está adorando a Deus perante toda a congregação. E nessa próxima declaração dele, ele transmite quem Deus é. Ele ensina algo precioso sobre Deus e nos aproxima de Deus como Deus que deve ser reconhecido. E ao registrar isso, eu creio que Esdras despertou o povo de sua época, eu creio. Eu creio que o povo da época de Esdras ele foi despertado. Foi despertado e o povo voltou à fidelidade a Deus. Mas eu quero voltar para o texto. Apesar de Davi ter sido um bom rei, lembrando que ele já é um idoso, ele vai morrer em breve. 1 Crônicas vai terminar exatamente dessa forma, com a morte do rei Davi. Davi, apesar de ter sido um bom rei, apesar de ter obtido muitas vitórias como rei, apesar de ter recebido muitos livramentos diante de seus temores, apesar de ter recebido promessas imutáveis da parte do Senhor sobre um reino eterno, é o que ele diz no capítulo 28. Ele conta essa experiência para a liderança, ele conta essa experiência para o povo. E após presenciar a resposta positiva do povo à sua convocação, Davi, ele nos ensina mais uma vez que o Senhor é a razão de corações consagrados a Ele. E o Senhor é a fonte de toda consagração oferecida a Ele. Ele diz no versículo 14, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Meus irmãos, entendam o que acabou de acontecer. Há um movimento na nação. Há um mover de Deus no povo. Há algo sobrenatural acontecendo. Davi, ele está entregando o melhor para a construção do templo. E ele convoca, meus irmãos, isso para um líder é maravilhoso. Ele convoca o povo e ele começa a ver o povo vindo, entregando e com alegria, com o coração voluntário, servindo. Aquilo ali causa um impacto no próprio povo. O texto, versículo 9, diz que o povo se alegra. O povo está alegre de ver aquele coração voluntário. O que está acontecendo é algo sobrenatural. Davi ele se alegra, por isso que Davi ele começa a louvar a Deus. Ele reconhece que algo está acontecendo e não vem da parte do povo, não vem dele, não vem da capacidade dele de liderar, não vem da capacidade dele de persuadir o povo, não vem do exemplo de Davi para com o povo, não. A NVT, ela traduziu esse texto, eu creio que ficou um pouco mais claro. Davi diz assim: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa, Senhor? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Demos apenas aquilo que do Senhor primeiro nós recebemos. Meus irmãos, nós já aprendemos, domingo passado, que a verdadeira adoração é primeiro um reconhecimento de quem Deus é, para depois reconhecer o que Deus faz. Essa é a essência da verdadeira adoração. Mas é preciso pensar. Davi, ele é um homem idoso. E Davi foi um homem experimentado por Deus. Davi, ele foi um homem não apenas experimentado por Deus, ele foi experimentado em Deus.
E meus irmãos, o sofrimento, ele é um ambiente que exige de nós perseverança, paciência em fé. E Davi foi um homem experimentado no sofrimento. Davi foi alguém que foi treinado por Deus no sofrimento para esperar. Ele é ungido ainda jovem por Samuel. E a partir desse momento ele começa a experimentar um sofrimento que não cessa. E ele continua perseverando em fé, fugindo. E enquanto ele está fugindo, Deus está usando Davi para escrever os salmos que tanto move a nossa fé hoje. O maior salmista da história de Israel escreveu os seus salmos não no palácio, mas em seus desertos. Davi era um homem experimentado no sofrimento. Aliás, irmãos, na história do povo de Deus, os homens e mulheres que foram usados por Deus, os homens e mulheres que andam com Deus, eles costumam ser forjados em desertos, não em palácios. Deixa eu fazer 2 perguntas reflexivas para você. O seu deserto, ele está te aproximando do Senhor? Se o seu deserto está te aproximando do Senhor, desfrute do Senhor no seu deserto, porque Ele está aí com você. O seu deserto está fazendo com que você aprenda mais o Senhor, então o seu deserto não está sendo desperdiçado. Meus irmãos, o conhecimento relacional que Davi tinha com o Senhor o capacitou a interpretar os acontecimentos da sua vida e os acontecimentos na vida do povo na perspectiva do Senhor. Davi, ele está grato a Deus. Davi, ele está com o coração alegre, não apenas pela voluntariedade do povo ao se envolver com o coração na obra. Davi está grato, Davi está alegre pela liberalidade do povo em entregar seus recursos para que toda a obra fosse concluída. E guiado pelo Espírito Santo de Deus que habitava nele, Davi, ele ensina algo essencial sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração que honra a Deus. Meus irmãos, a verdadeira adoração que glorifica a Deus na beleza da sua santidade, possui o reconhecimento de que Deus é o agente primário que age no coração, não é o homem. Deus é o agente primário que mexe no coração. Não somos nós. Esta adoração reconhece que a resposta do povo é obra de Deus e não do povo. Esta adoração reconhece que a nossa entrega a Deus tem como fonte inspiradora e capacitadora o Senhor e não nós, não o homem. Esse reconhecimento de que o Senhor é a razão de corações consagrados a Ele, e o Senhor é a razão de tudo aquilo que nós consagramos e entregamos a Ele, está no final do versículo 14 que nós lemos. Tudo o que temos vem de Ti, e te damos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Meus irmãos, Davi tem tanta certeza que isso que está acontecendo na vida do povo, com eles ali vem de Deus, que no versículo 18 ele faz uma oração, ele faz um pedido, e ele diz: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, porque Davi sabia que aquilo que estava acontecendo, aquela consagração, aquela entrega, vinha somente de Deus. Não poderia ter vindo do povo. Não poderia ter vindo do povo. Queridos, existe uma obra poderosa de Deus, que é o cerne do Evangelho, na vida do homem, na vida de homens e mulheres. Essa é a obra. Essa é a obra de Deus na vida do homem que, quando nós observamos, nós percebemos, é isso. Isso é a base, isso é o cerne, isso é a essência do agir do Senhor na vida do homem. Quando Deus abre os olhos de alguém para reconhecê-lo como Deus e Senhor, Deus também abre os olhos dessa pessoa para entender quem ela é diante de Deus. E Davi deixa claro aqui,
Essa é a diferença daqueles que se aproximam de Cristo por causa de suas bênçãos, daqueles que se aproximam de Cristo por Cristo. Quem se aproxima por causa das bênçãos, até pode receber as bênçãos, mas não pode adorar a Deus verdadeiramente porque não o conhece. Porém, aquele que conhece ao Senhor, ele glorifica o Senhor por quem o Senhor é, para depois reconhecer os feitos do Senhor em sua vida. Davi, nos versículos 10 ao 13, ele investe o primeiro momento de sua oração, reconhecendo quem Deus é. Ele declara a verdade sobre Deus. Mas a partir de agora, ele começa a mostrar aquilo que somente Deus pode fazer na vida de um homem. Ele começa a olhar para ele e ele percebe que o que está acontecendo, esse mover, esse envolvimento, esse desejo de se entregar, esse coração consagrado, vem da parte de Deus. E Davi tem o entendimento que ele é um privilegiado. E ele diz assim: Senhor, porque quem sou eu e quem é o meu povo para participar disso? Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Que privilégio, Senhor, o Senhor ter produzido em nossos corações um coração tão voluntário para servir, para participar. Tudo isso vem de Ti, mas, Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo para poder dar voluntariamente uma vida consagrada, os bens consagrados ao Senhor? Que privilégio, quem somos nós? A teologia humanista, que enaltece o merecimento das bênçãos de Deus, não está fundamentada no Espírito Santo, está fundamentada no espírito do homem. Por isso que é tão bem aceito entre o povo. Eu estou recebendo algo de Deus, porque Deus, Ele me ama tanto, que eu sou quase que a menina, melhor, eu sou o ouro de Ofir, como disse certa música aí, no meio evangélico. Thomas Watson, ele disse: a visão da glória de Deus produz humildade, porque as estrelas somem quando o sol aparece. As estrelas somem quando o sol aparece. Isso reforça o que Davi diz no versículo 15: porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Parece o Salmo de Moisés, o Salmo 90. Ou seja, o que Davi está dizendo é o seguinte para Deus, diante de todo o povo: Senhor, nós não temos morada fixa neste mundo diante dos Teus olhos. O Senhor sabe que nós somos estranhos. Essa tradução estranha, eu creio que não é a melhor. A melhor seria estrangeiros. É a ideia, nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos diante dos Teus olhos neste mundo. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe que neste mundo nós não temos morada fixa. E ele diz mais: nós não temos consistência diante dos Teus olhos. O Senhor sabe que nós somos sombras passageiras. No final da vida do rei Davi, com tanta glória sobre ele, antes de morrer, em breve ele morre, ele está reconhecendo perante toda a congregação: Senhor, quem sou eu e quem é o povo para experimentar esse coração voluntário, essa entrega voluntária, esse mover do Senhor? Porque tudo vem de Ti, tudo isso vem do Senhor, isso não vem de nós. Mas quem somos nós para participarmos disso, desse agir do Senhor? Quem somos nós? Davi, ele escreve um salmo, Salmo 103, conhecido da igreja, muito conhecido. No verso 13 e 14 ele diz: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor, Ele se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Pó. Essa perspectiva que Davi está ensinando Salomão, que seria o rei mais rico
poderoso da época, de todas as nações. Isso que Davi está ensinando, meus irmãos, remove qualquer glória do homem, coloca toda a força do povo no Senhor. Toda a ação do povo em direção a Deus é colocada no Senhor, não é colocada na obediência do povo. Por isso que no versículo 12 ele diz: na tua mão há força e poder. Na tua mão, Senhor, há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi, ele não tinha noção do que Salomão se tornaria, de quem Salomão se tornaria. Mas antes de morrer, ele está aconselhando o seu filho em uma oração. Meus irmãos, a oração feita com entendimento, com coração, ensina os ouvintes a conhecerem a Deus. A oração de Davi está ensinando: Senhor, na tua força, na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e a tudo dá força, na tua mão, ou da tua mão, vem tudo isso. Eu fico imaginando, irmãos, o povo, 500 anos antes de Cristo, o povo que voltou do cativeiro nos tempos de Esdras, Zorobabel, Malaquias, Zacarias, Ageu, e Neemias, e Esther. Quando Zorobabel volta, eles começam a reconstruir o templo que nós estamos vendo aqui, o templo que nem foi construído ainda. Os primeiros leitores de crônicas, eles acabaram de reconstruir esse templo. E quando eles chegam e começam a reconstruir, sabe o que acontece? Fatores internos começam a vir sobre eles e eles param a obra. Com medo, eles param a obra. E aí cada um vai viver a sua própria vida. Cada um vai construir a sua própria casa, cada um vai edificar a sua própria casa. Deus levanta o profeta Ageu, capítulo 1. O profeta Ageu, ele diz para o povo: olha, vocês estão colhendo, vocês estão juntando, o celeiro está cheio, e eu vou e furo o saco que vocês colocam os cereais. Sabe por que eu faço isso? Porque cada um está edificando a sua própria casa, enquanto a minha está em ruínas. Aí o povo volta. É assim o povo de Deus. E graças a Deus porque volta. O povo volta, eles começam a reconstruir, mas eles estão acreditando que é na própria força. Aí Deus levanta um outro profeta, Zacarias. O profeta Zacarias vem e diz: não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 3. E meus irmãos, essa verdade de Zacarias apenas reforça o que Esdras escreveu, sobre o que Davi afirmou: contigo está o engrandecer e o dar força a tudo. Queridos, essas verdades tiram de nossas costas um fardo terrível. Essas verdades direcionam o nosso coração para Deus e nos ajuda a adorá-lo como Deus, que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Muito pouco tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. Nós precisamos, meus irmãos, observar algumas verdades muito práticas. Eu gostaria de, a partir de agora, levar você a pensar de forma muito prática nessas verdades que vão produzir no seu coração e no meu coração convicções de fé, que não apenas vão nos preservar como povo, mas essas verdades, essas convicções irão fortalecer a sua fé no Senhor. A primeira verdade que eu quero destacar, muito prática, é que nós não criamos corações consagrados a Deus por algo que nós possamos fazer, pois é obra de Deus. Creia nisso. Não criamos corações consagrados a Deus, porque isso não é obra de homens, isso é obra de Deus. Vamos nos lembrar da conversão de um pecador, segundo as Escrituras. A palavra de Deus diz no Evangelho de João,
que aquele que é feito filho de Deus, ele experimenta esse agir que não tem a ver com ele. Nada tem a ver com ele. João 1, 12, 13 diz, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, novo nascimento. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Não há um homem na face da terra que tenha sido encontrado por Jesus, que experimentou isso da parte dele. Ninguém pode nascer de novo se do alto não vier. Ele não nasce da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade humana, mas de Deus. É o que o texto bíblico diz. O que disseram e ensinaram no mundo evangélico para você, talvez esteja mais relacionado ao que foi reproduzido, mas não ao que foi refletido segundo as Escrituras. A palavra de Deus diz que ninguém pode nascer de novo se do alto não vier. Não é pela vontade da carne, nem do sangue, não é pela vontade humana, mas é pela vontade de Deus que alguém se torna filho de Deus. Ah, pastor, tudo bem, o novo nascimento sim, mas e a consagração também? A consagração de um coração a Deus não vem do homem, não vem da capacidade do pastor de convocar o povo, não vem da capacidade dos líderes de criarem situações para conduzir o povo, persuadir o povo, não vem. E Davi sabia que não. Davi era experimentado, já era um idoso, e Davi quando percebe aquele mover do Senhor, Davi quando ele percebe a liderança, o coração do povo entregando, se envolvendo, Davi ele para, e ele começa a adorar o Senhor, porque ele reconhece que isso é obra do Senhor. Meus irmãos, se nós tentarmos produzir uma consagração, dedicação ao Senhor pelas nossas forças, preste atenção, nós teremos pessoas fazendo a obra apenas por dever ou emoção, e não como privilégio. Se nós tentarmos e acreditarmos que nós somos responsáveis por consagrar corações ao Senhor, nós vamos ter pessoas envolvidas com a obra, mas o coração longe do Senhor. Nós veremos resistência no servir, pois não é algo produzido por Deus, mas por nossa insistência. Queridos, o envolvimento que adora a Deus, ele é marcado pelo agir de Deus na mente e no coração das pessoas. Entenda isso, a vida com Deus não é uma mudança de comportamento, em primeiro lugar é uma mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não for por transformação de mente, nós faremos eventos e atrairemos pessoas, mas isso vai durar assim como dura a palha no fogo. É por isso que nós vemos no mundo evangélico pessoas muito ativas, fazendo muitas coisas. Remova as atividades e não sobra nada. Remova os eventos e não sobra nada. Não sobra nada. Porque se Deus não mudar a mente e corações, não teremos corações consagrados a Ele. Teremos corações persuadidos pelo homem. Isso não dura. Isso não dura. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi os jovens, no início da minha vida cristã, foi remover quase todas as atividades dos jovens. Tiramos acampamento, tinha 2 no ano. Os jovens estavam sedentos pelo próximo acampamento. Eu acho que quem sabe disso, a Mônica estava naquele período, Douglas, Alice, e alguns outros. Éramos bem jovens. Ainda são. Não tanto. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós removemos todas as atividades, de 70 sobrou 20. Porque desde o início eu entendi que eu não fui chamado para ser líder de eventos.
Eu fui chamado para conduzir aqueles que Deus me confiou a entender que é por reconhecimento da graça de Deus, é por Cristo. E Deus depois fez a obra, depois que debandou um monte, o Senhor trouxe um monte, mas com o coração no lugar certo. Irmãos, tome cuidado, essa igreja tem apenas 7 anos. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Eu tenho tentado, com todas as minhas forças, levar os irmãos a entenderem que não é eu preciso me envolver em algum ministério, eu preciso me envolver naquilo que Deus está fazendo. Aqueles que se entregam a Deus entendem que tudo o que entregam foi dado por Deus, seja a dedicação de vida, seja a dedicação de recursos. Davi escreveu nos versículos 14 e 16, e eu vou enfatizar o 16, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Preste atenção agora. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que nós preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Isso não é empolgação. O que está acontecendo aqui, Senhor, não é empolgação. Agora imagine o efeito disso no povo nos tempos de Esdras. Isso que está acontecendo aqui, Senhor, não é empolgação. Vem da tua mão, e é tua. É toda tua. Confrontando o coração dos irmãos de Corinto, Paulo escreveu: pois quem é que te faz sobressair? E o que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Não é interessante, meus irmãos, a palavra do Senhor? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Agora, esse mesmo Deus que inspirou Paulo para dizer isso, ele disse a Moisés: quem dera o meu povo tivesse um coração inclinado para me temer, para me obedecer. Quem dera o meu coração tivesse o meu povo tivesse um coração inclinado para me obedecer. Está lá em Deuteronômio 5:29. E guardasse todos os meus mandamentos. Queridos, nós lidamos com, mais uma vez, com aquela situação que alguns vão dizer, tem a ver com o agir de Deus ou a responsabilidade humana? Esses textos. Porque Deus é quem opera tanto querer quanto efetuar, mas Deus também disse para o povo: quem dera se vocês tivessem o coração inclinado para mim. Mas não é o Senhor que inclina o nosso coração para Ele? Não há crise. Não há crise nesses textos. Esses textos que nos mostram que saber que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, não exclui de nós as nossas responsabilidades. Apenas, preste atenção, expõe quem nos motiva a sermos e fazermos o que Deus quer de nós. Quem nos motiva a sermos e fazermos o que Deus quer de nós é Deus. É o Espírito Santo de Deus. E isso tira um fardo de nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós que olhamos para as pessoas que nós estamos orando, falando, isso tira um peso de nós, porque isso nos leva para o Senhor. Ao invés de irmos para as pessoas, para tentar persuadi-las a servir ao Senhor, nós apenas estimulamos, nós convocamos como Davi fez, mas na certeza de que quem produz corações consagrados a Ele, é Ele mesmo. Eu já disse uma frase, costumo dizê-la, e ela não é minha. A graça, ela exclui méritos, não esforços. Não esforços. Então, caminhando para a conclusão, irmãos, essas verdades, elas deveriam produzir nos servos, nos tempos de Esdras, e em nós, algumas respostas que nós precisamos dar. E a primeira delas é que nós devemos depender somente de Deus
para que corações sejam consagrados a Ele. Você sofre, não sofre? Quando você olha para aquela pessoa que deveria estar firme na presença do Senhor e não está. Você sofre, não sofre? Continue, mas faça isso falando com o seu Deus. Apresente essa pessoa para o Senhor. Se Ele não mover o coração dela para Ele, ninguém moverá. Isso nos leva a depender somente de Deus para que corações sejam aquecidos por Ele. Nós devemos reconhecer que somente Deus, ou de Deus vem a força e os recursos para fazermos o que Ele quer de nós, somente dEle. E sabedores dessas verdades, nós devemos nos esvaziar de qualquer sentimento de capacidade própria, meus irmãos, quando nós contemplamos o agir de Deus na vida de outras pessoas. Davi tinha tudo. Isso me impressiona. Isso me leva a considerar o que a Bíblia fala, que Davi tinha um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha tudo para se gloriar nele. Davi, ele tinha tudo para se gloriar nele. Mas a sua declaração mostra que ele via a si mesmo na perspectiva correta. Ele começa dizendo assim: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é esse povo? Para que pudéssemos dar de forma tão pronta ao Senhor. Quem somos nós? Meus irmãos, nós devemos compreender que todos os recursos que Deus nos dá vêm dEle e é para Ele. Todos. Todos. Toda capacidade, toda vontade, toda força para realizarmos o que precisamos não vem de nós. Vem do Senhor. Não é algo que nós possamos fazer, mas de Deus. Sabe quando você fala assim, agora eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer isso, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me consagrar mais, eu vou me entregar mais à obra do Senhor. Isso é um desejo correto. Mas se você está ainda repousando na sua capacidade, nas suas forças, para se consagrar ao Senhor, você vai se frustrar. E eu acho que você tem se frustrado há muito tempo. Não vem de nós. Vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Eu aprendi algo com o pastor Charles Spurgeon, além de muitas coisas. Ele tinha a prática de todas as vezes antes de subir no púlpito. Eu creio que no momento da oração das ofertas, eu não sei como é que era a liturgia do culto dele, mas antes de subir a escada do púlpito, que era em caracol, ele dizia que ele subia a escada dizendo assim: eu creio no Espírito Santo. 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 E ele falava isso 5 vezes, e eu aprendi. E todas as vezes que eu estou sentado aqui, na hora que os irmãos estão orando, eu estou falando: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Não tem a ver comigo. Não pode ter a ver comigo. Porque se tiver a ver comigo, o aquecer dos corações vai se esfriar em pouco tempo. Tem a ver com o Senhor. Então, sendo assim, meus irmãos, nós não podemos viver como se tudo que Deus tem nos dado neste mundo fosse nosso por direito ou por mérito. Apenas se forçando. Nós não podemos nos envolver na obra de Deus de forma forçada. Você tem servido a Deus de forma forçada? Não faça isso. Eu estava lendo o que Pedro disse aos presbíteros. 1 Pedro capítulo 5, ele disse assim: olha, aos presbíteros, eu presbítero com vocês, pastorei o rebanho de Deus. E ele vai dizer: voluntariamente, prontamente, não com outras motivações, mas pastorei o rebanho de Deus com o coração
entregue. Então nós não podemos nos envolver na obra de Deus de forma forçada, isso não vem de Deus. E se é Deus quem tem conduzido a sua vida, meu irmão, minha irmã, voluntariamente você se entregará, você entregará sua vida ao Senhor e você entregará tudo aquilo que você tem como dádiva a Ele. Se é o Senhor que está trabalhando em sua vida. Nós não podemos viver nesse mundo como se a nossa estabilidade viesse de nós mesmos ou de homens. Não vem. A sua estabilidade não vem do dono da sua empresa, da empresa que você trabalha, não é sua, não é? A nossa estabilidade não vem do presidente que está sentado no trono. Influencia em muita coisa, mas não vem. A nossa estabilidade vem de Deus. Paulo, antes de morrer, e quando eu estava reunido com alguns irmãos pastores, o pastor Otaí estava presente, e eu estava compartilhando algumas lutas no meu coração. E enquanto ele estava falando comigo, estava vindo à minha mente o que Paulo falou para Timóteo: busque forças na graça que está em Cristo Jesus. Eu sempre vou usar homens, mas eles são incapazes de produzir força no seu coração. Paulo disse para Timóteo: busque forças na graça, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Aí Paulo, ele diz para a igreja que ele teve uma experiência com Deus, e Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza, não é só na sua capacidade, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Aí Paulo, assim como Davi e assim como Moisés, ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. Porque ele aprendeu. O reconhecimento de que nada sou e nada tenho não é sinônimo de fraqueza ou baixa autoestima. É apenas fruto de uma alma que entendeu quem Deus é e o que Deus faz em favor do seu povo. O Senhor levanta o que está caído. O Senhor não se apoia em força do homem ou na força do cavalo. Ele apruma os seus filhos. Mas Ele vai levar os seus filhos a entender que dele vem a força, dele vem o vigor, dele vem o mover, dele vem o desejo de se entregar, é dele. Ah, pastor, o meu coração está tão frio, eu me sinto tantas vezes cansado, desanimado, o que eu posso fazer? Qual livro eu posso ler? Qual texto eu posso estudar? Faça o seguinte, vá para aquele lugar secreto, dobre o seu joelho e diga: Senhor, não há forças em mim. É a melhor coisa que você possa fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. E desfrute do levantar do Senhor. A minha oração é que o Senhor nos chame para mais perto dEle. A minha oração é que o Senhor acenda o nosso coração para Ele. Sabe por quê? Nós não criamos avivamentos. Nós não marcamos data para avivamento. Não existe culto de avivamento. Avivamento é algo que vem do alto, nós apenas clamamos por um, que vem de Deus. Meus irmãos, pensando agora nos irmãos desta igreja, de forma muito especial, eu oro para que o Senhor conceda a cada um de nós um coração voluntário e pronto a amarmos o que Ele ama. E a entendermos que o envolvimento nada mais é do que o privilégio que Deus nos dá de participar. Sabe por quê? Quem somos nós? Quem somos nós para participarmos do que Deus está fazendo? Sirva ao Senhor com dedicação. Sirva ao Senhor com dedicação e boa vontade. Sirva aos seus irmãos com dedicação e boa vontade. Esteja envolvido com o que Deus está fazendo na vida do seu povo.
Davi, em um de seus desertos, ele escreveu um dos salmos mais lindos que nós temos, o Salmo 63. E no Salmo 63, no verso 3, Davi, ele não reconhece que Jesus, que o Senhor, ele é aquele que melhora a nossa vida. Jesus, ele não veio apenas para nos dar uma vida melhor. Nós aprendemos, nós que somos povo de Deus, que Jesus, ele não nos dá uma vida melhor, que Jesus, ele é melhor do que a vida. Melhorar o coração do homem, as religiões se propõem, e até melhoram comportamentos. Mas experimentar algo que é melhor do que a vida, só aquele que foi encontrado e chamado por Deus para Ele. Tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. E que Deus conduza o nosso coração para servi-lo de forma voluntária. Porque Ele é digno, irmãos. Ele é digno de ser engrandecido e adorado de forma voluntária. Convido você a baixar sua cabeça. E convido você a refletir como está o seu coração diante do agir do Senhor. Como está o seu coração em relação àquilo que você espera de outras pessoas? Reflita como está o seu coração em relação àquilo que você tem sofrido quanto ao seu próprio coração, que está por vezes desanimado, frio, distante. Quando a palavra de Deus diz que tudo é por meio dele e para ele, você deve pensar em primeiro lugar na sua própria vida. E eu não sei se há alguém aqui que ainda não conhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem nada a ver com o que você possa fazer, não tem nada a ver com você. Mas se Deus está fazendo uma obra na sua vida, você precisa reconhecer que precisa dEle. Que somente Ele pode salvar você da perdição eterna. Você deve se entregar e se render a Ele. Vamos orar. Pai de amor, Deus de toda a criação, Senhor dos céus e da terra, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história. Nós não estaríamos aqui se não fosse pelo agir do Senhor em nossas vidas. Pela graça nós somos salvos. E isso não veio de nós. Foi dom do Senhor. Não veio pelas nossas obras. Ó Deus, para que nós não tivéssemos motivos para nos gloriarmos em nós mesmos. Mas também reconhecemos, ó Deus, assim como Davi, que todo o coração voluntário e entregue ao Senhor não vem da nossa capacidade humana, mas também vem do Senhor. Eu quero pedir ao Pai que essa mensagem, essa palavra produza os frutos eternos de justiça na vida na vida de cada irmão que aqui está, na vida dos corações que ouvirão essa mensagem, na minha vida que pregou essa mensagem, que nós possamos reconhecer que tudo o que entregamos vem das tuas mãos e é para o Senhor. E nós queremos, ó Deus, terminar esse momento, ó Deus, reconhecendo que, apesar de sabermos que a nossa vida ela está melhor em Cristo, nós glorificamos porque Cristo para nós é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios te louvam. Receba, Senhor Deus, a nossa última adoração cantada nesta noite. E continue a trabalhar em nossos corações. É o que te pedimos no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, vamos